Olá pessoal, muito bom estarmos aqui para mais uma reflexão. Eu gostaria de começar esse momento contando algo que aconteceu comigo quando eu estava na sexta série, atual sétimo ano. Eu estudava em um colégio aqui de Campinas e eu tinha uma professora de história que determinada aula ela estava nos ensinando a como nós poderíamos dar alguns foras nas pessoas. Ela era conhecida por ser alguém meio grossa e ela estava ensinando os alunos a como responder determinadas situações. E o engraçado era que ela de fato era crente. E o dia seguinte, aquele episódio, nós chegamos novamente na sala de aula e estávamos esperando que ela ensinasse-nos um pouquinho mais sobre aqueles foras, como que nós poderíamos responder aquelas diversas situações do dia a dia. E ao perguntarmos a ela sobre mais respostas que poderíamos dar, ela começa a chorar e em meio à sala toda ela, aos prantos, pede perdão. Eu comecei contando essa história porque tem um pouco a ver com o tema que eu quero tratar hoje. O texto é lá em Mateus 5, versículo 3, diz assim, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Gostaria de destacar nesse momento aqui dois perigos que a gente corre nessa nossa vida cristã, dois perigos na dinâmica da vida cristã. O primeiro deles, atentando à primeira parte do versículo que diz bem-aventurados os que choram, eu destaco aqui a indiferença ou a insensibilidade. Existe uma doença que é causada por uma desordem no sistema nervoso que é caracterizada pela perda da sensibilidade. A pessoa ela não sente dor, então ela pode colocar a sua mão no fogo, pisar em um prego, que nada vai acontecer com ela, no sentido de não sentir dor. E quão catastrófico isso é. Nós achamos, que bom seria se não sentíssemos dor, ou se nós ao pecarmos não sentíssemos alguma culpa. Mas o fato é que esse mecanismo que nós temos no nosso corpo foi dado por Deus para nos livrar de perigos. E na esfera espiritual, Deus também colocou isso em nós, a capacidade de nós, ao errarmos, ao nós desviarmos do padrão de Deus para nossas vidas, com esse mecanismo do choro, da percepção de que algo não está como deveria estar, nós podemos recorrer a Ele. Então tem esse propósito, o choro, não necessariamente literal, mas aquele quebrantamento, aquela dor, aquele incômodo por ter transgredido a lei de Deus. Isso deve nos fazer voltar a Ele. E eu destaco esse perigo, essa indiferença com relação às coisas de Deus, no sentido de que Efésios 4,19 já nos aponta quando nós lemos o seguinte: tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Um coração insensível às coisas de Deus é capaz de fazer as maiores atrocidades. Então, vamos orar para que Deus nos dê um coração sensível e que a gente não tenha esse espírito indiferente quando algo nos aponta que estamos errados. Mas não somente essa realidade que eu gostaria de destacar. O texto continua e fala: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Qual é a sua reação após pecar? Nós já vimos esse dispositivo que Deus coloca em nós para nós chegarmos a Cristo, confessando o nosso pecado, confessando a nossa culpa e continuar a nossa vida, acertar a nossa vida e progredir, continuar. Mas o que eu percebo muitas vezes é que após o pecado e após a pessoa já ter acertado as suas contas com Deus, muitas vezes as pessoas não conseguem desfrutar de fato do perdão de Deus. Então eles continuam remoendo aquele sentimento de culpa. Ora,
Os seus pecados já não foram perdoados? A sua conta já não foi acertada com Deus? Qual é a sua reação então ao pecar? Eu destaco nesse segundo perigo que a gente corre, é o desespero. Mesmo tendo confessado os nossos pecados, muitas vezes nos encontramos em uma situação de desespero. E da mesma maneira como nós levamos em consideração aquilo que Deus diz sobre a sua vontade para as nossas vidas, os seus planos, o caminho que nós devemos seguir, por que nós não levamos em consideração aquilo que Ele também fala sobre o perdão, sobre nós temos os nossos pecados limpos, purificados? Deus, na sua palavra, Ele não tira de perspectiva o fato de que nós iríamos errar, que nós iríamos pecar, mas graças a Ele que podemos recorrer a Ele, pedir perdão e prosseguir. Nós podemos desde já desfrutar, ainda que em pequena parte, aquele consolo que nós teremos um dia na plenitude, quando o Senhor nos levar. Encerrando esse momento, eu gostaria de destacar algumas implicações para a nossa vida, sendo que esses dois perigos devem ser evitados. O primeiro, a insensibilidade ou indiferença. Você nega aquilo que Deus está colocando no seu coração em termos de dor, de culpa, que deve fazer com que você se chegue próximo de Cristo. Mas também há esse perigo do desespero, sendo que você já acertou suas contas com o Criador. Primeira implicação seria: confesse. Confesse os seus erros, confesse os seus pecados. Provérbios 28:13 já nos diz que aquele que esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Outra coisa para nós pensarmos: quanto tempo após pecar você leva para pedir perdão a Deus ou até mesmo para pedir perdão àqueles que você ofendeu? Esse é um indicador de como anda a sua vida espiritual. A outra implicação, eu destaco a humildade e a graça. Quando você tem consciência das suas lutas, dos seus fracassos, dos seus erros, isso faz com que você trate as pessoas que também lutam com seus pecados com uma maior doçura, com uma maior boa vontade. Então, olhando para a sua vida e reconhecendo quem você de fato é, e reconhecendo como que você foi alcançado por Jesus e amado por Ele, estenda essa boa vontade, estenda esse amor, uma vez que você foi alvo dele também. Gostaria que você passasse um tempo em oração e acertasse a sua vida com Deus. Você tem sido pego em um desses perigos, seja a indiferença à palavra de Deus, ou até mesmo o desespero com relação aos seus fracassos? Coloque sua vida diante de Deus e desfrute da presença dele.